Olá, amigos. É meu desejo que todos estejam em paz. O mundo está virado de cabeça para baixo, dizem pais, tios e avós. A situação atual que estamos passando nos traz muitas dúvidas em relação ao nosso futuro. Será que esse processo é uma transição necessária para o planeta? Será que nós também precisamos passar por alguma transformação? Segundo a doutrina espírita, esse assunto diz respeito à transformação da Terra como local de provas e expiações para um planeta de regeneração. E temos imensa satisfação em receber Jorge Godinho Barreto Neri, de Brasília, presidente da Federação Espírita Brasileira, para nos falar sobre este tema que tem interessado não somente aos meios religiosos. E, na sequência, nós veremos a mensagem do Momento Espírita. Olá, Godinho, que alegria poder contar com a sua presença neste programa. Olá, Ivone. Muito obrigado pela oportunidade que está nos concedendo de conversarmos sobre este tema, não só atual, mas também de grande importância como protagonistas que somos desta conjuntura que a humanidade vive. No capítulo 18 da obra A Gênese, de Allan Kardec, com o título São Chegados os Tempos, está anotado: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Godinho, em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Eu iniciarei dizendo uma frase muito singela. Não se faz um bom marinheiro em águas tranquilas, em mares calmos, porque o desafio é que faz nos crescer, é que nos dá a oportunidade de aprendizado, de realizarmos mudanças, de fazermos com que a nossa criatividade ela possa ser desenvolvida para que nós vençamos os desafios que a vida nos oferece nesse processo, que é uma transição constante, porque estamos numa época em que ela se acentua e parece-nos que nós estamos vivendo momentos diferentes daqueles que normalmente vivenciamos. Por quê? Porque estamos submetidos a uma lei inexorável, que é a lei do progresso. E a lei do progresso ela é constante. Ela sempre aconteceu, acontece e acontecerá. Porque é a livre determinação divina que dá à criatura a condição para que ela, depois de criado, ela possa sair desta simplicidade, da ignorância, para chegar à perfeição, à pureza. E o que nós estamos vivenciando nesta época é de que estas mudanças elas se tornaram céleres, elas se tornaram com uma intensidade muito maior do que anteriormente e chama-nos a atenção porque, num período de uma existência, nós estamos vivenciando tantas alterações que, quando observamos a história, verificamos que determinados conceitos, determinados hábitos, eles duravam, às vezes, centenas, podemos dizer até milhares de anos. Mas hoje, as mudanças são tão céleres que agora mesmo que nós estamos aqui falando sobre este assunto, quando terminarmos
e tomarmos conhecimento do que está acontecendo, vamos verificar que já houveram grandes mudanças. Então, ela se faz necessária para o nosso crescimento, para que nós possamos nos aperfeiçoar, sair destes hábitos milenares, e que muitos deles ainda são sombrios, porque nós estamos afastados da verdade, afastados das leis, da lei divina, que são a lei divina é a única verdadeira para nos fazer feliz. É ela que nos indica o que fazer, o que não fazer. E os Espíritos nos avisam que nós só somos infelizes porque dela nos afastamos. E como a justiça divina é dar a cada um segundo as suas obras, nós estamos diante dessa colheita das obras que nós realizamos para podermos chegar a este futuro promissor. É necessário que este mar, conforme eu fiz essa analogia, ele apareça desta forma para que o marinheiro possa, neste aprendizado, aperfeiçoar-se. Porque lá na frente não terá nenhum marinheiro ingênuo, terá bons marinheiros, aqueles que foram forjados nesta navegação diante das oportunidades que estes momentos tumultuados, mas necessários, dá-nos a oportunidade de um laboratório para o nosso crescimento. Então, não chegaremos à regeneração sem passarmos por esta colheita. Nesta obra a que nos referimos, nós vamos encontrar o item Sinais dos Tempos. Como que nós podemos identificar que nós estamos em transição? Tudo que acontece tem sinais. Há os indicadores, como, por exemplo, hoje a meteorologia já nos adianta pelos indicadores o que vai acontecer horas e momentos posteriores. Porque nós sabemos que quando há estas mudanças climáticas, os indicadores vão dizendo o que vai acontecer. Chega-se à precisão de até dizer-se quantos milímetros de água irá ser derramado das nuvens ou quantos milímetros de neve será despojado sobre o solo. Da mesma forma, quando nós tratamos das mudanças referente à parte do desenvolvimento humano, neste futuro que nos aguarda, é natural que os indicadores, que são estes sinais, eles apareçam. E esses indicadores estão sendo aí confirmados por essa presciência que os Espíritos já nos avisaram e que está nesta obra, nos Sinais dos Tempos, onde nos avisa que nós estamos, nesta época, convivendo duas gerações. A geração de espíritos, que podemos dizer não fazem parte da humanidade da Terra, mas fazem parte da humanidade cósmica. São espíritos que já estão numa fase vivendo experiências em mundos felizes e que voluntariamente, pela solidariedade entre os espíritos crísticos, governadores dos diversos orbes, estão chegando para ajudar o Cristo nesta nova fase da humanidade. E esses espíritos estão encarnando, quer dizer, tendo a primeira indumentária física com, naturalmente, a constituição da matéria da Terra, para poderem trazer as suas experiências e, ao mesmo tempo, dar uma impulsão a este progresso que a fase de regeneração aguarda. Como também muitos espíritos que estão reencarnando, porque aqui já estiveram, e muitos deles também não fazendo parte desta humanidade, porque quando aqui estiveram pela primeira vez ou reencarnaram em outras épocas, eram espíritos vindo de outros orbes, que foram espíritos missionários em todas as áreas do saber, e que alguns deles, ou muitos, estão retornando para dar continuidade a este novo alvorecer que o Cristo prepara e que os indicadores aí estão dando a todos oportunidade. Duas gerações, essa geração nova que chega e a geração daqueles que
da terra estão tendo a última oportunidade para aproveitarem. Se aproveitarem, eles irão herdar essa terra regenerada. Se não aproveitarem, o Pai não irá castigá-los. Mas é uma questão apenas de sintonia, porque para herdar a terra, como já falou Jesus, tem que ser bem-aventurados. Mansos herdarão a terra. Aqueles que são rebeldes perante a lei divina, que não aproveitam as oportunidades que o Pai coloca, naturalmente serão deslocados, emigrados para outra escola. Porque nascer neste processo do ir e vir de uma existência, quando nós mergulhamos na carne, nós estamos nos matriculando na universidade da vida. É uma matrícula numa escola para um aprendizado que nós devemos realizá-lo de tal forma que, quando retornarmos, devemos levar esse legado que nós aprendemos. Ora, nós podemos fazer uma comparação desta escola, dizendo assim: numa escola, quando ela tem da primeira à sétima série, num determinado instante, ela chega à conclusão que ela não terá mais nem a primeira e nem a segunda série. Aqueles que estão na primeira sentem-se no dever de passar para a segunda série, porque no ano seguinte a primeira série não mais haverá. Mas no outro ano acontecerá a mesma coisa com a segunda série, porque anos futuro ela só terá de terceira série em diante. Ora, quem está cursando a primeira série tem que passar de ano. E para passar de ano, é submetido às provas, é submetido a estar numa sala de aula, aprendendo com os professores, para poder se capacitar e depois passar por aquele teste que lhe é acometido. E no momento que ele não passa, no ano seguinte ele quer se matricular, não é? Na segunda série, mas a segunda série já não tem mais, porque ele não passou de ano. Ora, se ele não passou de ano, a minha comparação é, se ele não passa de ano, a primeira série não terá. Terá a segunda, que também é temporária, porque no futuro só terá da terceira série em diante. Se ele não passa de ano, ele quer estudar naquele colégio, mas o colégio não pode abrigá-lo, porque não tem mais esta série. Então, o que é que ele faz? Ele se matricula em outro colégio, não por castigo, mas por afinidade, porque ali não abriga mais aquela série que ele é repetente. Nós estamos vivendo este momento em que esta geração, que convive conforme os sinais dos tempos nos mostram, está tendo a última oportunidade para poder aproveitá-la. Se não aproveitar, naturalmente, não terá condições, porque será repetente. E na regeneração já não há mais provas e expiações, é uma nova fase. E aqueles que permanecem em provas e expiações terá que ser levado para um ambiente próprio de provas e expiações, não como castigo, mas por afinidade. É uma comparação que nós fazemos para melhor entender os sinais dos tempos. E os sinais dos tempos estão nos dando oportunidade para essa renovação, para que nós possamos nos renovar, passar de ano e aí sim protagonizar essa nova era, quando ela abrigará, depois dessas emigrações e imigrações que está acontecendo neste período, que é os sinais dos tempos, que a doutrina vem nos falar, no livro A Gênese, que este é o momento em que está acontecendo emigração e imigração de espíritos. Imigração de espíritos melhores e emigração daqueles que realmente continuam rebeldes. E os sinais dos tempos aí estão nos convocando para tratarmos melhor esta mãe terra que nos abriga com tanto carinho, para que a natureza, que é a expressão do pensamento do Criador, ela seja melhor cuidada, porque o governador da terra é Jesus, é este ungido, o Cristo de Deus, esse Espírito mais perfeito que Deus colocou entre nós para nos ensinar, pelo seu testemunho, o verdadeiro amor. E ele cuidou
porque ele, desde o início, quando a Terra é em formação, ele, utilizando-se das leis divinas, é que cuidou desta Gaia, deste habitat, que nós estamos navegando nesse espaço cósmico. Ele cuidou muito bem da atmosfera, ele fez com muito amor, com muito carinho, a camada de ozônio para nos proteger do sol causticante. E nós, por ignorância, por utilizarmos mal o princípio do livre-arbítrio, estamos cada vez mais deteriorando a natureza, que é a expressão do pensamento do seu Criador. E aí, com isto, vem as consequências danosas que a dor e o sofrimento vai nos conduzindo para que, através desses sinais, nós possamos aperfeiçoar o nosso comportamento. E aí vemos que nós estamos vivendo momentos onde o comportamento moral ele passa por mudanças muito importantes para que a humanidade possa ter lá na frente comportamentos morais conforme o guia e modelo da humanidade nos orientou, para que nós possamos praticar a lei do amor. Godinho, você entende que o homem está sensível a essa mudança? Ele sente interiormente isso? Como que você vê? Olha, eu vejo que nós estamos sendo compulsados a ser levados a esse sentimento. Eu lembro, quando a gente fala em sentimento, eu me lembro sempre de Lázaro. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz, né, quando ele fala da lei do amor, ele diz que a lei do amor é a lei mais sublime, é o ponto mais alto aonde o espírito ele vai conquistando e que nós crescemos, nós evoluímos, mas corrompidos. Porque lá no início nós só tínhamos instintos. E quando nós evoluímos e nos corrompemos, porque evoluímos de forma corrompida, nós só temos sensações. Mas, quando nós nos instruímos, olha só, e nos aperfeiçoamos, nós teremos sentimentos. E nós, como ainda não nos instruímos e não evoluímos esse ponto, estamos nessa transição da sensação para o sentimento. Porque ele vem dizer que o ponto mais sublime do sentimento é o amor. Mas é o amor, não sensação, mas o amor, sentimento que Jesus veio nos trazer. Então, esse sentimento que nós chamamos de sentimento, que ainda não temos, a sensação que nós estamos tendo, saindo desta corrupção, que são justamente os hábitos equivocados que nós temos, é que está nos levando a este sentimento da necessidade dessas mudanças. Porque vou dar um exemplo que nós estamos agora sendo protagonista de uma época pandêmica. E nós desejamos que acabe a pandemia. Mas nós desejamos para acabar a pandemia com que objetivo? Para fazermos as mesmas coisas de antes da pandemia, como se ela nada nos ensinasse, para que os mesmos hábitos nós tivemos. E temos informações que os homens estão identificando, dizendo: o pós-pandemia será um novo normal, é diferente do antes, não seremos mais o mesmo. Os amigos espirituais vêm nos informar. O livro do Manuel Filomeno, No Rumo da Regeneração, o espírito Spinelli, Francisco Spinelli, vem nos dizer que o pós-pandemia ele não será igual a antes, porque teremos novas necessidades, novas tecnologias, novos hábitos. E nós queremos que acabe a pandemia para continuar com os mesmos hábitos. Um exemplo. Antes da pandemia, os nossos filhos, as crianças, a família, como é que nós estávamos agindo? Qual é o caminho que a humanidade estava levando? Nós, na realidade, estávamos terceirizando a educação dos nossos filhos a instituições ou a terceiros, com uma série de explicações e justificativas, melhores recursos, para ganharmos mais, para termos uma melhor moradia, para darmos melhores condições aos filhos. Mas a educação ela é dada dentro da família, pelos pais,
que no início tem que dar os limites àquele espírito que ali chegou para ser abrigado dentro daquele seio familiar, para que no início ele possa ter as orientações. Quando chegar à juventude, ele ser aquele de que teve o limite na fase de infância e, quando jovem, ser orientado para, quando chegar à fase adulta, com a sua liberdade, ele ter todos esses princípios que foram forjados dentro de casa. Mas o que é que acontecia? O primeiro babá, o primeiro papai, o primeiro mamãe, ou os primeiros passos que os nossos filhos estavam dando ou falando, nós ouvíamos de terceiro que nos dizia o que estava acontecendo, porque nós não estávamos presentes. E com toda essa tecnologia, nós não acompanhamos esse desenvolvimento dos nossos filhos, que era muito importante nesta fase. Quando aconteceu a pandemia, fomos obrigados a conviver em família, a nos adaptarmos, porque nós estávamos dando mais atenção às coisas exteriores à família do que aos momentos internos da família, de conversar com o filho, de colocá-lo para dormir, de contar uma história, de brincar com eles, porque não tínhamos tempo. O nosso tempo era dedicado às coisas exteriores e terceirizávamos. A pandemia nos chamou a esta reflexão e, ao mesmo tempo, a uma prática diferente. Quando terminar a pandemia, nós vamos continuar com aquilo que nós desejávamos ou com a prática nova, aonde a família ela terá a atenção devida que nós não estávamos dando. A mesma coisa com referência a outros hábitos, a costumes que nós estamos habituados. Por isso que, quando lemos o Evangelho e verificamos naquele capítulo que fala da desgraça real, o Espírito vem nos alertar que a desgraça real ela não está no fato, mas ela está nos efeitos que o fato traz. Porque muitas das vezes o fato que parece para nós aquilo que vai nos dar alegria, que vai nos trazer uma sensação de alegria, de prazer, os seus efeitos são tão danosos que a desgraça real está no efeito do fato e não no próprio fato. Agradecemos a sua participação, esses esclarecimentos que você nos trouxe. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado, Ivone, a nossa gratidão e muita paz para todos. Nós lembramos que a obra Transição Planetária traz minuciosos esclarecimentos acerca do processo de regeneração do planeta Terra. Por isso é imprescindível, né, que todos que estamos recebendo essas reflexões leiamos este livro, né, e aqueles que já lemos, vamos reler, né? Agora nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho da Federação Espírita do Paraná, conhecido nacional e internacionalmente. Muita paz a todos. Quem já passou pela experiência de despedir-se de alguém que muito ama, sabe o quanto dói acompanhar seu sepultamento ou entregar o corpo para a cremação. Afinal, o ser que animava aquele corpo foi infinitamente amado, acalentado. Mais do que isso, a sequência dos dias não ameniza a dor da saudade, que só faz aumentar. Quando a pessoa que se vai nos braços da morte é idosa, há um certo consolo que se expressa com "ela vai descansar". É justo que descanse depois de tantas lutas. Mas quando são os jovens, as crianças que se vão de forma prematura, a dor parece não ter dimensão. Por isso, quando lemos a carta daquela mãe endereçada à sua pequena que partira há 8 meses, nos comovemos. Filha querida, 8 meses se passaram desde a nossa despedida. Incrível como o tempo passa. Ainda espero sonhar com você para abraçá-la e poder de novo acalentá-la em meus braços, como o fiz durante quase 5 anos.
Hoje me detive a recordar detalhes de você. Lembrei de quanto você desejava ajudar-me nas tarefas da casa. Que tá fazendo, mamãe? Quer ajudar? Recordei que a colocava sobre uma cadeira para alcançar a gaveta de temperos e que, enquanto cozinhava, você ia me alcançando o que pedisse. Você não os podia ver, mas reconhecia todos pelo cheiro. Este é manjelicão. Este é manjelona. Mamãe, cadê a canela? Lembrei de quando fazíamos pastel e eu punha a massa em suas pequenas mãos para que me ajudasse a colocar o recheio. E o dia em que sua avó foi lhe ensinar a fazer bolachinhas. Quando lhe explicou que as duas mãos tinham que ficar juntas, enrolando a massa para lá e para cá, você a surpreendeu dizendo: "Eu sei, vovó, eu tenho prática." Quantas risadas demos nessas ocasiões! E como numa catadupa de recordações, fui ouvindo sua vozinha a pedir pão de margarina ou biscoito de anelzinho, seu biscoito de polvilho predileto. Quantos nomes inventamos juntas para tantas coisas? A caeninha da mamãe, que não era nada mais do que carne moída. O pudim de coate da avó, ou seja, de chocolate. Que lindo mundo nós criamos! Saiba que foi uma honra imensa conviver com você. Que bela lição de amor você nos deixou, meu anjo. Mamãe Luciana. As palavras parecem brotadas de uma saudade feita de espera e de certeza. Espera de um reencontro em algum momento dessa ou de outra vida. Certeza de que seu pequeno anjo vive a imortalidade do espírito. E por isso, a mãe lhe escreve, contando que as palavras lhe chegarão onde quer que se encontre nesse imenso mundo espiritual. Que conforto é a certeza da imortalidade para os que permanecem na terra. Saber que os amados vivem, que os ouvem, os veem. Saber que pelos fios do pensamento lhes podem endereçar vibrações de carinho é um doce consolo. Ter a certeza de que o reencontro se dará algum dia, que não se perde o amor, mesmo que o ser amado esteja invisível aos olhos carnais, é reconforto para quem padece a ausência física da pessoa amada. Faz bem à intimidade poder prosseguir o diálogo, mesmo que por vezes a resposta não possa ser bem entendida por quem endereça as indagações, os anseios e externaliza em palavras a saudade. Imortalidade, que extraordinário presente nos concedeu o Pai Celeste ao nos criar. Sejamos gratos por isso.